O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou um verdadeiro terremoto no cenário internacional com uma declaração explosiva no domingo, 9 de fevereiro de 2025. Em um anúncio que deixou governos e economistas ao redor do mundo em alerta, Trump revelou que, na segunda-feira, 10 de fevereiro, será divulgada oficialmente uma medida que promete abalar profundamente as relações comerciais globais. A imposição de tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio no país. A decisão, que promete alterar drasticamente o comércio internacional, já provocou uma onda de reações imediatas e gerou temores de um impacto negativo para diversas nações, especialmente para o Brasil, cuja economia é fortemente impulsionada pelas exportações desses produtos para os Estados Unidos. Com o comércio exterior representando uma fatia crucial do PIB brasileiro e os EUA sendo o maior parceiro comercial do país, o Brasil está prestes a enfrentar desafios econômicos severos, pois essas novas tarifas podem ter repercussões diretas e devastadoras para o setor produtivo e para o equilíbrio financeiro do país. A medida de Trump, portanto, se configura como um divisor de águas para a economia global, com implicações que vão muito além das fronteiras americanas. Ao longo de seu governo, Trump tem adotado uma postura comercial agressiva, implementando uma série de medidas que visam reforçar o protecionismo dos Estados Unidos. Agora, com a introdução dessa nova tarifa, parece que ele está intensificando ainda mais sua estratégia de isolamento econômico, buscando proteger a indústria norte-americana a qualquer custo. Embora o presidente dos Estados Unidos ainda não tenha especificado claramente os países que serão diretamente impactados por essa decisão, é impossível não associar essa medida ao Brasil, o país, um dos maiores fornecedores de aço e alumínio para o mercado norte-americano, pode ser severamente afetado, dado que esses dois produtos representam uma parte significativa das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Em 2024, o aço e o alumínio juntos corresponderam a cerca de 14% do total das exportações brasileiras para o mercado norte-americano. Este dado revela, de maneira clara, a enorme importância estratégica do comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos, que até então representava um pilar essencial para o crescimento econômico de ambos os países. Porém, em meio a um cenário global de tensões econômicas e comerciais em constante escalada, a ameaça de novas tarifas mais altas coloca em risco a estabilidade das finanças brasileiras, que já enfrentam desafios profundos em sua economia interna. O impacto de uma tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio não é apenas uma questão de números, mas reflete um ponto crucial sobre o futuro das relações comerciais entre as duas maiores economias do continente. Com o Brasil ocupando a posição de segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos, atrás apenas da China, a introdução de novos encargos pode afetar profundamente o comércio bilateral, prejudicando uma relação que, historicamente, tem sido marcada por volumes substanciais de trocas comerciais. Em resposta a essa possível escalada de tarifas, o Brasil não se calou. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, já demonstrou sua posição firme e resoluta em relação a qualquer imposição de tarifas adicionais por parte dos Estados Unidos. Em fevereiro de 2025, Lula afirmou de forma contundente: se ele, Trump, taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos. Simples. Este posicionamento reflete uma postura de resistência a pressões externas, em que o governo brasileiro deixa claro que as relações comerciais devem ser construídas sobre os pilares do respeito mútuo, da justiça
e do equilíbrio. O Brasil, portanto, não se submeterá a pressões externas sem oferecer uma resposta à altura, mantendo sua integridade econômica e política e reafirmando que não aceitará abusos ou unilateralismos em suas relações internacionais. Esse momento de tensão não é apenas um desafio, mas uma oportunidade para que o Brasil reafirme sua posição no cenário global, lutando por uma política externa que respeite seus interesses e sua soberania. No entanto, essa disputa comercial tem o potencial de reconfigurar as alianças econômicas do país, que, se necessário, buscará alternativas e estratégias para diversificar seus mercados e garantir que a balança comercial brasileira se mantenha equilibrada, mesmo diante das adversidades impostas por decisões externas de alto impacto. As tarifas propostas por Trump também evocam lembranças de quando ele as implementou no início de seu mandato, em 2017, com taxas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio. Na época, o Brasil foi um dos países que recebeu cotas isentas de impostos, permitindo que continuasse a exportar esses produtos para os Estados Unidos sem a imposição dessas taxas. Contudo, a nova medida ameaça reverter esse cenário, o que pode afetar diretamente o setor siderúrgico e outras indústrias brasileiras que dependem do comércio com os EUA. Além disso, o presidente dos Estados Unidos, ao afirmar com contundência que as tarifas sobre o aço e o alumínio fazem parte de sua estratégia de reciprocidade, reforça ainda mais a ideia de que sua administração pretende adotar uma postura implacável, cobrando dos outros países tarifas equivalentes àquelas que impõem aos produtos americanos. Essa abordagem, claramente calculada, está completamente alinhada com as promessas de campanha de Donald Trump, nas quais ele se comprometeu a adotar uma política comercial mais protecionista, com o firme objetivo de colocar a América em primeiro lugar. Para o presidente, a aplicação dessas tarifas não é apenas uma medida econômica, mas uma forma de corrigir o que ele considera práticas comerciais desleais, especialmente de países como a China e nações da União Europeia, que ele vê como responsáveis por desequilibrar o comércio global em detrimento dos interesses americanos. Essa estratégia, mais do que uma simples ação de negociação, reflete sua visão de uma economia americana mais robusta e autossuficiente, capaz de desafiar o status quo e reverter anos de acordos comerciais que ele considera prejudiciais. A decisão de Trump também se alinha com outras medidas de pressão que ele tem imposto, especialmente em relação a veículos e produtos automotivos. Ele já se queixou publicamente das tarifas mais altas cobradas pela União Europeia sobre os carros americanos em comparação com as taxas dos EUA sobre as importações europeias. Isso tem gerado tensões entre os dois lados, e Trump tem sugerido que em breve poderia adotar tarifas mais pesadas sobre os produtos da UE. Para muitos analistas, essa escalada protecionista pode desencadear uma série de retaliações comerciais que irão afetar diretamente o comércio global, impactando a economia de países em todos os continentes. No cenário global atual, o impacto das novas tarifas impostas por Trump ultrapassa as fronteiras dos Estados Unidos, reverberando fortemente nas economias de outros países, especialmente no Brasil. O país, que depende substancialmente do mercado norte-americano para a exportação de aço e alumínio, enfrenta um cenário de incerteza com a imposição de tarifas adicionais sobre esses produtos. Qualquer medida que onere a exportação desses itens poderá resultar em uma séria desestabilização da balança comercial brasileira, afetando diretamente a competitividade das indústrias nacionais. Já sobrecarregadas com uma série de desafios econômicos internos, as empresas brasileiras poderão se ver forçadas a buscar novos mercados
ou até mesmo a reduzir sua produção, o que agravaria ainda mais a crise no setor industrial. Em um momento tão delicado, a resposta do governo brasileiro à possível implementação dessas tarifas será crucial, não apenas para a manutenção do comércio com os Estados Unidos, mas também para a definição do rumo das relações comerciais entre as duas potências nas próximas décadas. A habilidade do Brasil em contornar esse desafio poderá determinar o futuro de sua inserção no comércio global. O Brasil não está isolado nesse cenário de incertezas econômicas. Diversos outros países que exportam aço e alumínio para os Estados Unidos também poderão ser gravemente impactados por essas tarifas. Este movimento pode ser o catalisador de uma guerra comercial ainda mais intensa, com repercussões que reverberarão por toda a economia global. A China, por exemplo, já vive um clima de confronto comercial com os EUA, e qualquer medida que intensifique ainda mais esse atrito bilateral poderá provocar um efeito dominó, gerando uma série de consequências globais imprevisíveis. Os mercados financeiros poderão sofrer uma grande volatilidade, enquanto as cadeias produtivas de inúmeras indústrias ao redor do planeta serão desestabilizadas, afetando diretamente o fluxo de comércio e a recuperação econômica mundial. O impacto não se restringirá apenas aos países diretamente atingidos, mas se espalhará como uma onda, alterando a dinâmica de mercado em todas as esferas da economia internacional. Com a crescente incerteza sobre as políticas comerciais de Trump, as empresas e governos de vários países terão de se adaptar rapidamente a um cenário em constante mudança. O comércio internacional está se tornando cada vez mais complexo, e as tarifas podem ser um instrumento cada vez mais utilizado por líderes que buscam proteger suas economias e interesses nacionais. A globalização, que vinha facilitando o comércio entre países, agora enfrenta desafios à medida que a política de cada nação influencia diretamente as relações comerciais. Se você gostou desse conteúdo e quer ficar por dentro de mais notícias sobre a política global, economia e muito mais, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal.